Olá, eu sou Rosana Rubio da Escola de Pais e Filhos do Grupo C e hoje quero falar com vocês sobre cyberbullying. Pais e filhos. Este tema é muito importante e é necessário um olhar cuidadoso sobre essa questão. Convido a todos da família a participarem assistindo este vídeo. Vamos lá? A palavra cyberbullying consiste na junção de duas palavras da língua inglesa, bullying e cyber. Cyber é uma contração da palavra cibernético que se refere, na teoria da comunicação, àquilo que está ligado à rede de informação e comunicação, mais precisamente, à internet. Já a palavra bullying é formada a partir da palavra inglesa bully, que significa valentão, acrescida do sufixo in, que indica a continuidade da ação exposta em um verbo. Espero que vocês consigam entender que a prática do cyberbullying é a prática da intimidação, da humilhação, da perseguição, da calúnia, da exposição vexatória, da difamação e aí por meio de ambientes virtuais, como redes sociais, e-mails e aplicativos de mensagens. Eu quero reforçar aqui para vocês pais e vocês filhos que tanto o bullying quanto o cyberbullying não fazem parte de ser criança ou do crescer saudável. Passar por estas experiências não tornará as crianças mais fortes e sim podem causar grandes danos e problemas emocionais. E antes de falar com os filhos sobre esse tema, é importante que vocês, pais, conheçam essa realidade. Quero falar também neste vídeo sobre o bullying. O bullying corresponde a um comportamento intencionalmente agressivo, violento, humilhante, que envolve um desequilíbrio de poder. As crianças que praticam o bullying, elas usam o seu poder, tanto da força física como alguma informação constrangedora, para controlar e prejudicar outras crianças. Este comportamento, muitas vezes do agressor, não é visto pelos pais e assim nada é feito em relação à questão. Por isso, a atenção dos pais neste vídeo é muito importante. Esse desvio de comportamento não pode continuar, pois esses pequenos agressores precisam de um olhar cuidadoso para que se possa compreender o porquê deles praticarem essas manifestações agressivas com outras crianças. Não só a vítima do bullying deve ser identificada, mas esta criança, esse adolescente, esse agressor que pratica o bullying precisa de cuidados psicológicos e de uma orientação mais de perto dada pelos pais. Em ambos os casos, bullying e cyberbullying, é preciso a participação da escola e dos pais atuantes para resolver o mais rápido possível esta questão. Os pais podem estar agora bem preocupados, não é? Será que o meu filho pratica bullying ou cyberbullying na escola ou em casa quando estão no computador ou celular? Ou será que o meu filho é vítima disso? Eu posso tentar ajudar. Uma criança ou adolescente que faz bullying, eles apresentam alguns sinais e eu vou passar alguns para vocês, pais. Essa criança ou adolescente normalmente gosta de dominar os outros, sempre consegue o que quer perante ameaças, intimida os próprios irmãos ou as crianças com quem está brincando, se sente superior diante das outras crianças. Pode ser uma criança ou um adolescente que fica nervoso facilmente, que é impulsivo, que não tem tolerância à frustração. Pode ter dificuldades em obedecer às regras ou em lidar com o diferente.
tem um comportamento desafiante diante da autoridade dos adultos, seja os pais, professores. Bem, aqui são alguns sinais, pais, que talvez possam ajudá-los a identificar se seu filho pratica bullying. E no caso das crianças vítimas de bullying, também existem alguns sinais determinantes. Então vamos lá, prestem atenção, pais. As crianças, ou seu filho, pode se sentir constantemente com medo, ansioso e até com dores físicas e dificuldades de se concentrar na escola. Essas crianças podem estar abatidas, podem estar com falta de paciência, introspectivas, fechadas nelas mesmas, ou mesmo zangadas e irritadas. Podem também não querer a escola e apresentar alterações de humor, dificuldades de concentração e resultados negativos nas notas da escola. Normalmente, quando eles falam que não querem ir para a escola e apresentam assim queixas físicas, como estou com dor de cabeça, hoje eu estou com dor de estômago, estou cansado. Mas é importante prestar atenção. É preciso notar que esses sinais que eu falei nem sempre significam uma situação de bullying, podendo ser comuns a outros problemas. É importante identificar também com um médico. E ao próprio período de adolescência pode apresentar alguns desses sintomas, mas fica aí a dica e o alerta para os pais. E nesse vídeo de hoje, eu quero convidar o diretor do Departamento Jurídico do Grupo Ser, Dr. Victor Sansaloni, que é especialista em direito do consumidor e responsabilidade civil, e fará então, nesse nosso vídeo, algumas considerações sobre o assunto para ajudar pais e filhos a entender o lado jurídico do cyberbullying e do bullying. Bem-vindo, Dr. Victor Sansaloni, à Escola de Pais e Filhos do Grupo Ser. Obrigado, Rosana. Sem dúvida, esse é um tema de extrema relevância social e jurídica e merece a atenção de todos nós. Eu vou tentar sintetizar o máximo possível, porque é um tema bastante extenso, mas de início nós podemos dizer que esse tema é disciplinado pela Lei 13.185 de 2005, que é a Lei de Combate à Intimidação Sistemática, ou, em outras palavras, Lei de Combate ao Bullying. Essa lei prevê no artigo 2º o que vem a ser a intimidação sistemática de forma genérica, tá? Porque essa prática pode se manifestar de várias outras maneiras, como a gente vai discutir. A lei diz o seguinte: intimidação sistemática, bullying, caracteriza quando há violência física ou psicológica em atos de intimidação, humilhação ou discriminação, e ainda ataques físicos, insultos pessoais, apelidos pejorativos, ameaças, entre outros. Esse rol que a lei traz é exemplificativo, uma vez que muitas outras práticas podem atrair a proteção dessa lei. E aqui eu trago como exemplo o cyberbullying, que embora não esteja disciplinado nessa lei, também é coibido por ela, porque é uma modalidade de intimidação sistemática até mais nociva do que a modalidade tradicional. Por que mais nociva? Primeiro, porque os agressores têm uma falsa impressão de proteção, de anonimização, enquanto eles criam perfis falsos, usam da manobra de massa da internet para atingir suas vítimas. E, por outro lado, nós temos um efeito potencializador, porque a internet expõe ainda mais aquela vítima, aquele constrangimento que ela está passando, ocasionando danos muitas vezes irreversíveis. Tá? Sobre responsabilização. O bullying, ou a intimidação sistemática, sem dúvida, em primeira linha, a responsabilização por essa prática é das escolas. Né? Eles são os responsáveis por garantir a segurança dos alunos, a integridade física e psíquica, dentre outros tantos deveres. Não é? As escolas privadas, a responsabilidade é disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, que prevê como responsabilização objetiva a indenização do dano. O que isso quer dizer? Independe de culpa. Por mais que a escola empregue esforços para tentar fazer cessar aquela prática, se o dano ocorreu, vai ter que indenizar. Por sua vez, as escolas públicas, a responsabilização recai contra o Estado, né? Ou o ente federativo responsável por aquela escola.
A Constituição Federal prevê no artigo 37, parágrafo 6º, a responsabilização do ente público, como também na modalidade objetiva, como entende a maior parte da doutrina e a jurisprudência, ou seja, independe de culpa. O Estado também deve assegurar a integridade dos alunos. Ainda, falando em responsabilização, nós temos a figura do direito de regresso. Por vezes, esses alunos agressores são menores de idade, e as escolas, uma vez que suportam o dano, passam a ter direito de ressarcimento em face de quem efetivamente ocasionou aquele dano. Como o menor de idade não pode ser chamado a ressarcir o dano, esse dever recai sobre os pais, tá? A não ser que aquele menor, aquele agressor, ele já seja maior de idade, quando passa a responder pelos próprios atos. Na seara criminal, nós temos também algumas repercussões, não propriamente ditas em relação ao bullying, porque o bullying em si não é crime, mas as consequências advindas deles, às vezes, constituem práticas ilícitas. Nós começamos pelos crimes contra a honra, injúria, calúnia, difamação, e passamos para figuras mais graves, como lesão corporal, homicídios, e na grande maioria das vezes, se não tratado adequadamente, instigação ao suicídio e o atentado contra a própria vida por parte dessas vítimas, com provocação ou sem provocação do agressor. Num estado depressivo intenso, ela acaba atentando contra a própria vida. Por isso, essa matéria merece a nossa atenção. Por vezes, as vítimas não comentam sobre o assunto e cabe aos pais, aos professores e todos os envolvidos procurarem detectar e não só conscientizar da importância de não se fazer o bullying, mas efetivamente disciplinar, com medidas administrativas e cientificação aos responsáveis, antes que o pior aconteça. Eu espero ter resumido de forma satisfatória para todos a incidência dessa prática no ordenamento jurídico. Mais uma vez, obrigado, Rosana, pela atenção e obrigado a todos. Agradeço muito a presença do Dr. Victor Sansaloni e as suas orientações. E quero continuar esse tema nos próximos vídeos. Vamos falar com vocês pais e vocês adolescentes. Pois dependendo da agressão, a vítima pode ter sérios problemas pessoais e emocionais. Então acredito ser esse tema muito importante e merece uma série de vídeos de orientações da nossa escola de pais e filhos do Grupo C. Então, espero vocês na próxima semana. Tchau, pessoal!